uso da videoaula como uma metodologia ativa, tá? Então, para iniciar esse assunto, para início de conversa, eu preciso te falar sobre a qualidade de uma boa videoaula. Como é que você avalia uma videoaula com o critério de qualidade, que ela é ideal para você passar para o seu aluno? Lembrando que a videoaula, ela tanto pode ser produzida por você, que é o ideal, que você consegue atingir com mais assertividade ali o seu aluno, o objetivo, e também você pode selecionar uma aula que já existe. Não é o recurso que eu acho mais ideal, mas é possível, principalmente hoje com o YouTube, né, gente? O YouTube ele tem até uma plataforma educacional que se chama YouTube Edu, que tem uma curadoria da Fundação Lehman. E existe um certo rigor, um certo critério, não é qualquer tipo de vídeo que entra na plataforma YouTube Edu. Mas mesmo assim, mesmo tendo a Fundação Lehman fazendo essa curadoria de videoaulas, ainda assim, ao meu ver, a gente ainda encontra algumas coisas que não são tão legais ali para a gente apresentar para os alunos, mas isso já é um filtro bastante interessante, tá? Mas vamos nos ater aqui aos elementos essenciais de uma boa videoaula. Primeiro de tudo, uma videoaula, ela precisa ter um fundo clean, um fundo limpo, em que você não tenha objetos ou cores que sejam mais chamativas do que o próprio professor e o conteúdo que ele está explanando. Porque se isso acontecer, é fato, isso vai distrair o aluno. Então, quando você for produzir uma videoaula ou escolher uma videoaula, você tem que observar o background, o fundo desse vídeo. Se ele não é um fundo muito colorido, se ele não é um fundo cheio de objetos, que tudo isso pode desviar a atenção do seu aluno. E música também, né? Se é um vídeo que tem música, muito provavelmente isso vai desviar a atenção do seu aluno. Outra informação, outro elemento essencial dentro de uma boa videoaula são informações corretas. Ah, mas isso é óbvio, Daniela. Sim, isso é óbvio. Mas você tem que ter essa preocupação principalmente quando você seleciona o vídeo. Porque às vezes você pega uma videoaula longa e só assiste uma parte dela, não assiste ela por completo. E lá no meio ou no final do vídeo que você não assistiu, pode acontecer de ter uma informação ali equivocada. E se você não analisou com critério, com cuidado esse material, pode sim você disponibilizar para o seu aluno uma videoaula com informações incorretas. Então, por favor, se você for selecionar vídeos, assista ele na íntegra para você avaliar ali se realmente existe uma pertinência, uma coerência, se está tudo certinho na videoaula, tá? Outro elemento essencial de uma boa videoaula é a segmentação. O que é isso? É quando você está trabalhando um conteúdo, você precisa dar uma segmentação dele, uma organização lógica de conteúdos. Então, se você disponibiliza um vídeo do assunto X, o próximo vídeo tem que ter uma relação, tem que dar sequência com o vídeo anterior, tem que ter uma lógica. Não pode você falar do conteúdo X e o próximo conteúdo ser um conteúdo que não tenha absolutamente nada a ver, seja um conteúdo A, por exemplo. Então você tem que segmentar, você tem que dividir e dar uma sequência e uma organização lógica para a sua playlist, para os seus alunos. E por último, a gente tem uma recomendação aqui. Essa recomendação não é da Daniela não, tá? Eu vou mostrar de onde a gente tirou isso. Aguenta aí, ó. Os vídeos, eles precisam ser curtos, de 5 até, em média, 9 minutos. Mas de onde eu tirei isso? Eu acabei de dizer que não fui eu quem propôs isso aqui. Isso aqui a gente tem observado que vários estudos pelo mundo têm observado o tempo de engajamento dos estudantes ao assistir uma videoaula. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Aqui a gente tem uma pesquisa
que foi realizada nos Estados Unidos no ano de 2014, onde vocês podem observar no primeiro gráfico que uma videoaula com um tempo de 0 a 3 minutos, o engajamento foi praticamente 100%, assim como uma videoaula de 3 a 6 minutos. Ainda no terceiro gráfico aqui, ó, de 6 a 9 minutos, abaixou um pouquinho, chegou aí próximo a 90, mas mesmo assim ainda foi um bom engajamento dos estudantes. Mas a partir de 9 minutos, que é o próximo gráfico, de 9 a 12 minutos, olha como cai sensivelmente a atenção e o engajamento dos estudantes na videoaula. E de 12 a 40 minutos, quase ninguém assiste. Então aí, agora você fica preocupado. Poxa, então ao escolher uma videoaula de 40 minutos, eu não posso recomendar ela? Você até pode, mas saiba que dificilmente você vai ter aí 100% dos seus alunos assistindo essa videoaula de 40 minutos. Se for no caso de gravar uma videoaula, aí você pensa, eu vou ter que gravar então várias videoaulas menores? Não necessariamente. Você pode gravar até 2, 3 horas, se você for muito animado de conteúdo. Só que na hora de editar esse material e principalmente de distribuir esse material para os seus alunos, você vai fragmentar. Você vai fragmentar em tempos curtos, em tempos menores, tá? Mas mesmo assim eu não tô nem aí, eu vou colocar uma videoaula de 1 hora e meia. Ok, só que você está indo aí contra as estatísticas, tá? Aqui eu peguei uma estatística dos Estados Unidos, mas eu vou te dar uma estatística ainda mais dramática daqui do Brasil. O YouTube Edu, como agora há pouco eu falei, é um canal aí do YouTube que posta videoaulas. Ele mostra que a média de engajamento aí dos estudantes é em torno de 6 a 8 minutos. É até menor do que esse gráfico aqui que eu estou te mostrando de estudante lá nos Estados Unidos, tá? Então, assim, quando você decidir utilizar uma videoaula, principalmente fora do ambiente escolar, o tempo deve sim ser um fator importante a ser considerado. Por falar em fator importante, a gente já vai falar aqui do nosso próximo assunto, que você precisa ter muita atenção a esse item quando você decidir utilizar uma videoaula fora do ambiente escolar. Vamos supor que você tem uma turma, e aqui no Brasil isso é muito comum, né? Ter turmas superlotadas. Você tem aí uma turma com 50, 60 alunos. Não é o ideal, a gente sabe disso, mas é o real, né? No Brasil isso acontece com uma certa frequência. Então você tem uma turma muito grande e vamos trabalhar aí com 60 alunos, tá? E você resolve passar uma atividade baseada em uma videoaula que precisa ser assistida em casa, fora do ambiente escolar. Só que para passar essa atividade, você precisa ter esse cuidado, tá? Se certificar de que todos os seus alunos tenham um meio de acessar esse vídeo fora da sala de aula. E quais são os meios que ele precisa? Primeiro, de acesso à internet, que é através dela que você vai distribuir o seu conteúdo. E segundo, obviamente, ele precisa de ter um equipamento, ou computador, um tablet, ou um smartphone. E se o aluno não tiver esses meios que garantem o acesso dele à videoaula, pode abortar essa ideia para fora da sala de aula. Aí você vai trabalhar esse vídeo dentro da escola. E aí eu falei num número alto, né? 60 alunos. Se em um universo de 60 alunos você tem um aluno, 59 tem acesso, mas você tem um aluno que não tem acesso, sinceramente, não é uma boa ideia você continuar a insistir em trabalhar essa metodologia levando esse vídeo para fora da escola. Sabe por quê? Porque você está prejudicando um aluno. Aí, estatisticamente falando, um aluno, estatisticamente, é pequeno.
Mas a gente não pode pensar em estatística, a gente tem que pensar na individualidade, no ser humano, no impacto que a gente causa naquele aluno que não consegue assistir. E aí, de verdade, quando essa situação acontece, eu aborto esse tipo de aula. E eu trago a videoaula e trabalho ela mesmo dentro de sala de aula, tá bom? Então é um cuidado, é uma sensibilidade que a gente precisa ter aí, não olhando para a estatística, mas olhando realmente a totalidade. Se a gente consegue, com a nossa metodologia, garantir que 100% dos nossos alunos vão conseguir ter acesso ao que a gente está oferecendo, tá certo? Agora, eu vou mostrar para vocês a primeira possibilidade de objetivo dessa aula. Porque o que eu falei no início? É a utilização de videoaulas de uma maneira ativa, não é isso? Então, vou apresentar aqui para vocês como é possível você tornar o ato de assistir a uma produção audiovisual como uma aprendizagem ativa, como uma metodologia ativa, tá? A minha primeira dica é você usar o Google Formulário, tá? Ele é uma ferramenta que está dentro do pacote Google Classroom. Eu tive nessa Masterclass vários inscritos. E talvez você nunca tenha ouvido falar em Google Class. Há uns 15 dias atrás, a gente fez uma Masterclass super legal falando exatamente de Google Classroom, que é uma ferramenta essencial hoje na vida do professor, porque ela ajuda a organizar o seu trabalho e também ajuda você a criar um relacionamento fora da sala de aula, no mundo virtual, com os seus alunos. É uma plataforma excelente para você entregar conteúdo para o seu aluno e também receber pela plataforma essa devolutiva do aluno. E dentro das possibilidades que o Google Class traz, ele tem um formulário. Então você pode, ao final da videoaula, construir um formulário com perguntas básicas. Aqui vai uma sugestão. Eu oriento que vocês não façam perguntas muito complexas ao final de uma sessão de videoaula. Sabe por quê? Porque se o aluno assistir a videoaula e você coloca uma coisa complexa, que no momento você não está ali para esclarecer, você coloca em descrédito a possibilidade de utilizar a ferramenta videoaula. Então, ao invés de a videoaula se tornar um aliado da sua metodologia, os alunos vão entender essa mensagem errada, que você colocou uma questão tão complexa que só a videoaula não seria capaz de responder. Então, eles vão achar que a videoaula não tem importância. Por isso, a minha sugestão é de que você coloque questões básicas, elementares, com 2 objetivos. O primeiro objetivo é você assegurar que o seu aluno assistiu a videoaula. E aí você tem uma devolutiva ali no formulário de quem vai responder e de quem vai responder com a pertinência, com a lógica. O segundo motivo é justamente para ele perceber que, assistindo aquelas informações ali, ele foi capaz de responder a algumas perguntas básicas. Então, isso vai gerar uma confiança do estudante em relação à ferramenta. Então, perguntas complexas você deixa para a sala de aula. Quando você estiver com os seus alunos, que você for fazer a retomada de conteúdos dessa videoaula, esclarecer dúvidas, aí você aprofunda o conteúdo. Mas, no primeiro momento de só assistir a videoaula, questões mais básicas, tá? Essa, então, aí é a primeira forma, mas não é a única. A forma que, inclusive, eu mais gosto de utilizar videoaulas é dentro desse contexto aqui, ó. Você tem hoje à disposição algumas plataformas que você consegue integrar perguntas dentro do vídeo. Você pode selecionar em que tempo você quer que a pergunta apareça. E isso é uma ferramenta fantástica, porque se você acaba de falar um conceito, você pode
selecionar e colocar naquele exato momento em que um conceito foi falado, a aplicação dele. E aí você consegue medir pela resposta do aluno se ele entendeu ou não aquele conceito. E isso vai deixar o aluno muito ligado, muito atento, porque ele não tem esse controle de saber em que tempo vai aparecer a pergunta ou quantas perguntas tem no vídeo, tá? E aqui essas duas plataformas fazem esse tipo de trabalho. A gente tem a TED e a gente tem o PlayPosit. Dessas duas ferramentas aqui, eu vou mostrar para vocês como é possível automatizar o PlayPosit, tá? O PlayPosit, ele é uma ferramenta muito legal. E agora eu vou levar você lá para dentro da plataforma para você entender como é possível automatizar essa atividade, colocar perguntas bem no meio do vídeo. Então vamos lá? Então olha só, a gente já está aqui dentro da plataforma, o endereço está aparecendo aí no vídeo para você. Se você ainda não é cadastrado, você precisa fazer um pequeno cadastro. E a partir desse cadastro você já fica liberado para utilizar os recursos, tá? Então você vai entrar nessa tela e aí aqui você vai para o painel de controle. Dentro do painel de controle, eu quero que vocês prestem bastante atenção aos ícones, tá? Aqui é o perfil, aqui são os vídeos que você pode subir para dentro da plataforma, aqui são as classes que você pode organizar. O bacana é que o PlayPosit, ele tem uma integração com o Google Classroom. Essas turmas minhas aqui são turmas que eu abri com o objetivo justamente de fazer essa masterclass para vocês, tá? Então, se você tem turmas cadastradas no Google Class, você pode puxar essas turmas para cá. Isso é super bacana. Mas como é que você vai adicionar o seu vídeo? Presta atenção. Você precisa vir aqui nesse íconezinho de lâmpada, minha lâmpada, tá? Clicou aqui, ele vai te levar para esse painel. Aqui você vai adicionar uma nova lâmpada, igual ele fala, né? E aí aqui você vai, de fé e fato, colocar seu vídeo. Então agora ele abriu essa página aqui. E aí ele vai te perguntar o que você quer fazer. E aí você pede para entrar no design. Aqui é onde você vai subir seu vídeo, tá? O seu vídeo, ele pode ser um upload, um MP4 que você tenha dentro do seu computador. Pode ser um endereço que você tenha na internet. Você pode subir um áudio. Ou você pode, ele te dar aqui as opções, ó, de você ir direto em plataformas como, por exemplo, o YouTube e selecionar o vídeo que você quer, tá? Eu vou clicar aqui. E eu já tenho um vídeo pré-selecionado, o que é aquecimento global. Eu vou utilizar esse vídeo aqui, tá? Pronto. Uma vez que o meu vídeo já está carregado, eu vou adicionar uma interação nesse vídeo. Então, eu venho aqui com a agulha do tempo do vídeo e levo para o ponto exato que eu quero colocar uma pergunta. Nesse exemplo aqui, ó, eu quero uma pergunta mais ou menos, deixa eu só soltar, acho que é 1,47. E halocarbonos. É aqui mesmo. Então, ó, vou voltar aqui um pouquinho, 1,44, pronto, 1,44 tá ótimo. Bem aqui nesse ponto do vídeo, eu vou colocar uma interação. Pode ser antes, tá, gente? Mas é porque aqui eu já consigo desenvolver uma pergunta bem rapidinha, só por motivos didáticos. Como vocês podem perceber, o tempo total do vídeo são 3 minutos e 48 segundos. Você pode colocar 10, 15, 20, 1, enfim,
quantas perguntas vocês acharem necessário. Aqui é só por fim didático, porque eu vou, inclusive, aproveitar essas informações daqui. Então, agora você vem em interação, tá? Ou adicionar interação. Aí aqui você tem diferentes possibilidades, uma discussão, resposta livre, múltipla escolha. Eu vou escolher uma questão de múltipla escolha para vocês observarem como é que funciona. Então aqui vem o título da pergunta e aqui eu vou anotar as opções. Então minha pergunta vai ser a seguinte. A minha pergunta vai ser essa aqui. Qual é o principal gás do aquecimento global? E aí eu vou colocar as alternativas. Então, eu coloquei ali vapor de água, metano, halocarbono. E eu vou deixar aqui embaixo a resposta correta, que é o dióxido de carbono. Aí, eu tenho que marcar a alternativa correta, tá? No caso, a resposta correta é essa aqui. Pronto, sinalizei a resposta correta. Posso finalizar aqui o questionário. Agora, ó, quando esse vídeo rodar, em 1 minuto e 44 segundos, vai aparecer a pergunta. Vamos só testar aqui para ver como é que fica. Tem a radiação solar, são dióxido de carbono, vapor de água, metano, óxidos de nitrogênio e halocarbonos. Eles são chamados de... Então, ó, aqui em 1 minuto e 44 segundos, apareceu a pergunta, tá? Eu vou colocar no outro modo aqui, que é o modo de visão do aluno, como ele visualizaria essa pergunta. Então, para eu fechar essa atividade aqui, eu venho aqui, coloco os objetivos, se eu quiser, se não, eu salvo e saio da questão. Pronto, eu saí lá da questão, já tenho aqui montada a minha pergunta e agora eu quero distribuir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com os meus alunos. Como é que eu faço? Eu venho aqui e aí eu tenho duas possibilidades. Eu posso compartilhar direto no Google Sala de Aula ou eu posso copiar esse link e mandar para o e-mail e de repente postar lá na minha sala de aula, no Google Sala de Aula, na minha pasta, tá? Eu escolho como é que eu quero compartilhar essa informação. Então, eu vou colocar aqui, ó, adicionar em uma pasta aqui do Google Sala de Aula. Então, eu já estou aqui dentro do meu Google Sala de Aula. Vou selecionar a minha turma, que eu só abri para exemplificar para vocês. E aqui eu posso compartilhar no mural ou no painel atividades. Eu vou compartilhar aqui no painel atividades, tá? Eu vou criar uma tarefa em que eu vou colar aquele link que eu peguei. Então, aqui, criar uma tarefa. Eu quero colocar um link, então eu seleciono esse ícone aqui. E aqui eu adiciono o link. Adicionar o link, já vai aparecer aqui embaixo. Pronto, já apareceu. Aí aqui eu coloco aquecimento global. Aí assista ao vídeo. E deixa esse recado para o meu aluno. E crio a tarefa. Pronto. Aqui, ó. Aquecimento global. Eu vou clicar aqui no ícone para vocês observarem como é que o aluno vê essa pergunta, tá? Eu vou avançar um pouquinho o vídeo e já vou para próximo de 1 minuto e 44 segundos para vocês verem como é que ficou a pergunta. Então aqui, ó, quando ele clica no link, ele vai ser direcionado para essa página que vai se abrir para ele, que já é o vídeo. Vou soltar aqui um pouquinho, mas eu vou adiantar. A gente já vai chegar pertinho para ver a pergunta, tá bom?
Então, vou soltar o vídeo a partir daqui e em 1h44 a perguntinha vai aparecer. Olha só como é que é a visão do aluno. Que retém a radiação solar são dióxido de carbono, vapor de água, metano, óxido. Pronto. Travou bem aqui. E daqui o vídeo não sai enquanto o aluno não responder a pergunta. Qual é o principal gás do aquecimento global? Vapor de água, metano, halocarbonos ou dióxido de carbono? Como você viu lá na parte de automatização da ferramenta, eu sinalizei esse gabarito aqui como verdadeiro. Mas eu vou dar uma resposta errada, para você observar como é que é o comportamento da ferramenta. Então, vou colocar aqui metano, não é a resposta, tá? A resposta é dióxido de carbono só para você ver como é que a ferramenta se comporta diante do erro do aluno. Então, ó, ela sinalizou para o aluno que ele marcou incorretamente a resposta e ainda sinalizou a resposta correta para ele. Estão vendo que essa possibilidade aqui, ela traz o aluno para uma atividade totalmente ativa ao assistir a videoaula? Ele não fica aqui só sentado absorvendo o conteúdo que está ali se passando na produção audiovisual. Ele interage com o que está acontecendo dentro dessa produção, tá? Então é uma ideia super bacana. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de número 1. Foi um pouquinho grande, mas é necessário a gente cobrir aí todos os detalhes, todas as informações, para não ficar dúvidas. Mas como eu falei, se você ficou com dúvidas, você pode acessar aí, no final dessa página, a nossa comunidade. Aliás, seria muito bacana eu ouvir você. Qual foi a sua expectativa em relação a essa aula? Se você conseguiu compreender bem o conteúdo que a gente explicou na aula de hoje. E se você tiver alguma dúvida, claro, pode deixar aí nos comentários que com certeza a gente vai ler e vai responder. E já fica o convite aqui. Quarta-feira, próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem o nosso segundo encontro, onde a gente vai falar de uma outra metodologia, e essa metodologia é quase que unanimidade entre os estudantes, que é a gamificação da aprendizagem e a utilização de jogos para a aprendizagem. Videoaula não é comum todos os alunos gostarem, uma boa parte gosta, mas não é comum todos os alunos gostarem. Agora, gamificação da aprendizagem e a utilização de jogos, você vai perceber que vai ser muito difícil um aluno que não goste, porque isso é a língua deles, né? Eles estão aí o tempo inteiro jogando. E se você usa uma ferramenta que eles conhecem tão bem, que é o jogo, para poder transmitir aí a sua mensagem, conseguir passar o seu conteúdo de uma forma lúdica, eles com certeza vão adorar. Então, valeu por assistir essa aula até aqui e eu te vejo nos comentários e até a próxima quarta-feira. Fui!